Bom dia a todos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos, né? Hoje estamos começando essa série de homens como nós, homens da Bíblia, que foram como nós e conseguiram se destacar num tempo difícil. Meu nome é o pastor Joyce Sanches e eu trabalho, né, como colaborador, né, no Ministério de Missões Urbanas da Primeira Igreja Batista na Vila do IPCEP, em conjunto com outros irmãos que participam, que são da nossa congregação e também de outras congregações. Então, sejam todos bem-vindos e que Deus hoje possa nos dar uma semana abençoada, que Deus possa nos conceder um dia de muitas bênçãos. Hoje será a primeira dessa série Homens como Nós. E vamos começar estudando o Caleb, né? Caleb, um dos espiões que Deus mandou, que foi mandado, né? Para espiar a terra prometida. Então, foi designado por Deus 12, né? Que foram escolhidos 12 espias para que eles fizessem esse trabalho de espiar a terra prometida. A história de Caleb você pode encontrar em Números capítulo 13 e Números capítulo 14. Esses dois capítulos eles falam sobre quem era Caleb, né? Filho de Jefone, da tribo de Judá. O nome de Caleb significa corajoso, né? E é curioso porque mais na frente nós vamos poder ver a coragem desse grande homem Caleb, que teve em confiar no Senhor, né, em deixar do lado as suas próprias forças, seus próprios temores e confiar no Senhor. E ele participou de uma missão, né, de ir dar uma olhada na terra prometida que futuramente iriam possuir e trazer um relatório do que eles viram lá, né? Caleb, né, e Josué, eles se mantiveram sempre crendo nas promessas do Senhor. Então, quando você vê a história deles, em Números, eles recebem uma ordem clara: vão lá na terra, entrem, vejam a terra, tragam frutos, vejam como são os seus moradores. Quando chegaram lá, eles fizeram isso, né? Começaram a olhar, entraram e houve dois relatórios, né? Houve dois relatórios da parte dos espiões. 10 deles trouxeram um relatório bem desanimador, né? E 2 conseguiram enxergar além do que eles estavam vendo, né, com os olhos humanos. Os 2 relatórios foram muito sinceros, certo? A diferença é que o relatório da maioria dos outros 10 homens que foram nessa comissão, né, nessa comitiva de espiar a terra, esse relatório dos 10 homens foi bastante desanimador, realista, mas desanimador. E o relatório desses 2 homens, Josué e Caleb, eles se mostraram realistas, mas confiantes. Uns conseguiram ver gigantes só, o tamanho do gigante, uma terra, né? A expressão que eles utilizaram é uma terra que traga os seus moradores, porque ali habitavam gigantes, né? dos filhos de Anak. Então isso não era mentira. Josué e Caleb também conseguiram enxergar isso ali, mas eles conseguiram ver que Deus já tinha dado vitórias antigas e que eles também podiam vencer. Josué e Caleb, a diferença dos outros 10, eles conseguiram enxergar uvas, conseguiram pegar um cacho de uvas e eles conseguiram trazer desse fruto. Agora, minha pergunta hoje: o que você está vendo? Está vendo gigantes ou está vendo uvas? Nossa vida como liderança, como pessoa
que exerce a liderança, e muitas vezes nas provações da vida, nós temos que sermos realistas, mas também temos que ver o fruto. Eles podiam enxergar a riqueza da terra, eles podiam enxergar a riqueza dos frutos. Era uma terra que fluía leite e mel. Essa expressão leite e mel significa muito gado, muito pastagem para o gado, né? Significa abundância da terra, significa muito fruto. Então, esses dois espiões, né, eles conseguiram enxergar o quê? Os frutos, uvas, enquanto os outros 10 conseguiram enxergar só os gigantes. Então, você hoje está enxergando, na provação da sua vida, na provação da sua liderança, no que você está passando hoje, você está conseguindo enxergar somente uvas, somente gigantes, ou também está conseguindo enxergar uvas? O que nós estamos tentando lhe dizer é que a gente não precisa nós precisamos ser realistas, né? Tem provações da vida, tem situações da vida que se transformam em gigantes. Nós precisamos reconhecer esses gigantes e entendermos que realmente esses gigantes estão na nossa frente e nós precisamos vencer eles. Mas também não deixemos de ver além dos gigantes, porque além dos gigantes tem um Deus que é poderoso e que está por cima de tudo. Então, nosso intuito hoje é estudarmos a vida de Caleb como um espia perseverante, como um homem que conseguiu vencer as dificuldades da própria visão. É muito difícil nós termos fé, né? Ver além de um gigante, porque nossa visão geralmente ele é horizontal. Nossa visão geralmente é horizontal. A visão é horizontal. Mas Deus é um Deus que ele consegue ver de cima, né? A visão dele é vertical. Por isso, no Novo Testamento, o texto de Colossenses nos chama que a olharmos as coisas de cima, lá de cima, do céu, aonde Cristo está assentado na direita de Deus. Então, queremos aproveitar a oportunidade para dar as boas-vindas a Andresa, que entrou por aqui. Temos a Andresa, Deus te abençoe, Andresa, da Igreja Batista Bíblica. A Adriene também, da Igreja Batista Bíblica. Sejam bem-vindas. É um prazer para nós, estamos aqui compartilhando essa palavra. Temos a Gilberto também, Gilberto Bloise, da nossa igreja, Primeira Igreja Batista na Vila do Ipicep. E estamos por aqui compartilhando essa palavra. E Caleb foi isso, foi um homem que ele teve perseverança. 40 dias espiando a terra. Mas foi um homem que demonstrou ter fé e visão. Ele era um homem ousado, mas não era um homem que ele confiava nas suas próprias capacidades, porque o que ele enxergou lá foi real. Caleb falou assim: subamos e possuamos a terra. Por quê? Diante do primeiro relatório, essa terra dos 10 homens, essa terra é uma terra muito difícil. Tem moradores que são gigantes, eles nos vão devorar, nós somos como gafanhotos diante deles. Isso não era mentira, tinha mesmo homens gigantes lá. E diante desse primeiro relatório, o povo foi influenciado negativamente. E isso chama nossa atenção em entendermos que toda pessoa que é liderança não pode viver uma vida pensando que ele vive só para ele. Toda pessoa que é liderança vai influenciar a vida dos outros, tanto de forma positiva como de forma negativa. Esses 10 espiões que foram lá para ver a terra, os espias, né? Eles trouxeram um relatório que desanimou o povo, que tirou as esperanças do povo. Mas um povo que já tinha conquistado muitas cidades, que tinha visto as vitórias de Deus acontecerem, milagres de Deus, pão do céu cair. Então foi um povo que estava acostumado a ver a glória de Deus. E hoje estava duvidando por conta dos gigantes. Mas também foi por conta como a mensagem foi transmitida. Os 10 espias, eles passaram uma mensagem que desanimou o povo. E eles disseram: não, nós vamos morrer aqui.
nossas esposas vão ser tomadas como escravas, nós vamos morrer aqui. E eles não conseguiram enxergar além e desanimaram o povo. Por outra parte, temos Josué e Caleb, que conseguiram enxergar além de toda essa situação, e eles começaram a dar bom ânimo ao povo. Eles começaram a falar para o povo, dizendo: nós vamos subir e vamos possuir essa terra, porque Deus já tinha dado a terra. Deus já tinha dado a terra. Era Deus, e nós vamos prevalecer contra ela. Isso aparece em Números capítulo 13, versículo 30. Mas os outros espias disseram o quê? Que é uma terra de gigante. E pronto, diante desse relatório, o povo entrou em desespero e começou a chorar. Mas Josué e Caleb, eles conseguiram levantar o ânimo do povo. Em princípio, o povo foi pela maioria, né? O povo foi pela maioria, murmuraram contra Moisés e Arão. E disseram: era melhor ter morrido no Egito. Queriam voltar para a escravidão. E isso às vezes acontece. Isso às vezes acontece com as nossas vidas. Às vezes a gente passa momentos na vida que se pergunta: será que isso que eu estou vivendo é mesmo? Era para eu estar vivendo isso? E realmente tem situações na vida que não é para a gente estar vivendo, situações difíceis. Mas nós temos que confiar em Deus, nós temos que confiar que esses gigantes que aparecem na nossa vida, eles vão ser vencidos, né? Eles vão ser vencidos. E Deus está conosco para nós vencermos essas circunstâncias. Vou aproveitar a oportunidade para cumprimentar também os que... Anderson, que entrou aqui, Anderson Justino, Maria da Guiara Araújo, sejam todos bem-vindos, né? Maria Cristina Cavalcante, Marinete Gomes, que Deus abençoe as suas vidas, que Deus possa hoje, nesse início da semana, abençoar de uma forma poderosa a vida de vocês, e que esta palavra de Caleb possa nos encorajar. Nós hoje somos os Calebes que Deus está chamando para a grande missão, e a missão é ampla. Os gigantes são realmente verdadeiros. Nós hoje estamos enfrentando gigantes, não de carne e osso. Estamos enfrentando sistemas políticos, estamos enfrentando o mundanismo, estamos enfrentando as correntes de pensamento filosóficos que se levantam contra o entendimento da palavra de Deus. Estamos enfrentando correntes de filosofias, né? Correntes filosóficas. Esses são os gigantes que nós vamos vencer. Mas não tenhamos medo, nós vamos subir. Os gigantes são verdadeiros, mas nós vamos subir. O que foi que diferenciou Caleb e Josué dos outros? Que Caleb estava comprometido com o sonho de Deus de conquistar a terra prometida. Deus tinha prometido a terra, e Caleb se apaixonou por esse sonho. Caleb se apaixonou por essa realidade. Ele viu aquilo como uma coisa que podia acontecer porque Deus tinha prometido. E nós vamos ver que uma das coisas que Caleb conseguiu foi porque ele perseverou em seguir ao Senhor. Ele não venceu porque ele é um homem muito inteligente, muito forte, né? Sendo que ele também era, mas não venceu por conta das suas próprias capacidades. Caleb venceu porque ele se comprometeu com os sonhos de Deus. Qual é o sonho de Deus para esse tempo? Nós devemos, e o sonho de Deus é espalhar o Evangelho para toda a criatura. E para isso nós vamos enfrentar gigantes. Missões urbanas, na área evangelística, enfrentamos gigantes. Enfrentamos momentos difíceis, entramos em lugares perigosos, lugares que ninguém quer entrar, lugares de muita delinquência, de muita violência. E Deus nos mandou também a esse lugar. São lugares difíceis, são os gigantes de hoje, mas nós temos que enfrentar esses gigantes com a força de Deus, como Caleb. Caleb se comprometeu com os sonhos de Deus. E qual era o sonho de Deus para esse tempo? Conquistar a terra prometida, né? Que o povo possuísse a terra que ele tinha prometido, a terra prometida, né? Canaã. Então, Josué e Caleb, ele baseou a sua fé nesse sonho porque ele perseverou em seguir ao Senhor.
perseverou em seguir ao Senhor. E Deus permitiu que Caleb fosse quem possuísse a terra. Os outros 10 que trouxeram informes negativos, eles não conseguiram ver e entrar na terra prometida. Muitos deles ficaram cortados no deserto. Então, era realista, mas ele confiava no Senhor. Caleb foi espiar a terra quando tinha 40 anos. E depois, quando eles conquistaram a terra, Caleb tinha 85 anos. 85 anos. É um tempo para, vamos dizer assim, pendurar as chuteiras, né? Tirar a toalha, abandonar. Mas Caleb nunca teve essa atitude de ficar quietinho no quintal da sua casa, não. Ele lembrou de como Deus tinha dado vitória. Por quê? Veja esse pensamento. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, não deixa de ser um guerreiro ou conquistador quando envelhece. Escuta isso. Um homem de Deus e uma mulher de Deus não deixa de ser um guerreiro ou conquistador quando envelhece, mas sim quando perde os sonhos e a sua visão. O que mantém você vivo, meu amado, primeiro a graça de Deus, mas também os sonhos que Deus colocou no seu coração. Deus colocou sonhos no meu coração, Deus colocou sonhos no seu coração. E você não é velho, não envelhece por conta disso. Você não tira as chuteiras, né? Você não abandona, não pendura as chuteiras só porque nós alcançamos certa idade, ou porque a força não é a mesma, porque nós não envelhecemos só porque nossa idade está passando, mas quando a gente perde a visão e os sonhos. Josué manteve o sonho de conquistar a terra prometida vivo. E nós, como pessoas que estamos nesse tempo e entendemos que temos uma cidade por conquistar, né? O mundo, as pessoas precisam ser alcançadas pela mensagem do Evangelho. Hoje nós vamos com a força de Deus, temos o Espírito Santo dentro de nós. E os gigantes, né? na área evangelística, nós precisamos vencê-los. E nós vamos vencê-los para alcançarmos essas pessoas para Deus. Hoje, nós temos esse sonho, Missões Urbanas tem esse sonho de alcançar Pernambuco para Cristo, de alcançar as cidades para Cristo. Então, vou repetir o pensamento. Um homem de Deus e uma mulher de Deus não deixa de ser um guerreiro ou conquistador quando envelhece, e sim quando perde os sonhos e sua visão. Não perca os seus sonhos, não perca a sua visão. Nossa visão continua sendo a mesma. E Caleb deu para nós um exemplo de liderança. Ele foi ousado na presença de Deus para conquistar os sonhos de Deus. Nós devemos hoje, como liderança, agir como Caleb. Quando o desânimo tomou conta do povo, né? O relatório desses 10 influenciou de maneira negativa. Nós, como liderança, influenciamos o povo de forma negativa ou positiva. Então, nós já não somos seres independentes. Não, eu vou confiar em mim, porque se eu fizer alguma coisa, sou eu que vou ser prejudicado. Quando você é liderança, você toma uma decisão, muitas pessoas são alcançadas, tanto positiva ou negativamente, com a decisão que você está tomando. Já não podemos pensar por nós sozinhos. Não podemos. Caleb e Josué, tanto como aqueles 10 espias, foram testemunha de que nossa liderança ela vai influenciar o povo positivamente ou negativamente. Queira Deus que nós estejamos influenciando o povo positivamente, né? O povo se revoltou, queria voltar para o Egito, mas Caleb viu o quê? Uma oportunidade para Deus demonstrar a sua glória. Ele disse, assim como Deus nos deu outras vitórias, Deus nos vai continuar dando vitória. Deus nos vai continuar dando vitória. Cada dia que espiava a terra, o Senhor acrescentou um ano, do deserto. É complicado, né? Porque Deus deu uma ordem bem clara.
Deus deu uma ordem bem clara para eles. É muito importante para nós aprendermos da liderança de Josué e de Caleb, né? Caleb é o nosso tema de estudo hoje. Você está comprometido com os sonhos de Deus? Deus quer que todos os homens sejam salvos. Não é que todos serão, mas Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento do Filho de Deus. E esse é o sonho de Deus, né? Esse é o sonho de Deus. Sejam bem-vindos aqui, SR Cavalcante, Marineide e Luzi Bloise. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês de uma forma especial, né? Caleb, a diferença dos outros, ele tinha uma atitude diferente, né? Ele foi diferente dos outros. No meio de uma geração difícil, ele foi diferente. Porque Caleb viu oportunidades onde os outros só viram problemas. O Senhor está conosco, né? Não confie nas suas próprias capacidades. Veja o que Caleb falou. Deus nos deu vitória. Nós vamos subir porque Deus está conosco. Veja que o braço da confiança de Caleb não foi porque nós vamos subir porque nós somos poderosos. Lembremos que Israel não tinha poderio militar, mas Deus estava dando umas grandes vitórias em todas as cidades grandes, onde eles passavam, o temor e o medo tomava conta do povo, porque Deus estava com ele. Então Caleb, ele confiou nas forças de Deus. Não confie nas suas próprias capacidades, porque nossas próprias capacidades, elas falham, elas acabam, elas são esgotáveis. Mas nós temos que confiar num Deus que tem capacidades inesgotáveis, que é o nosso Deus, o poderoso Deus, que Ele pode nos dar vitória, grande vitória. Deus foi fiel no que prometeu e concedeu a terra prometida. O que Ele tinha prometido, Ele confiou, Ele fez, Ele cumpriu. Então um líder tem que confiar nas promessas daquele que o mandou. Como Abraão. Abraão confiou nas promessas de Deus. Abraão não sabia para onde ele iria, mas confiava que era Deus que tinha chamado ele. Às vezes a gente precisa só confiar em Deus. Tem situações, meus amados, que é muito difícil. Porque se você compara as suas forças, as suas capacidades com os desafios que você enfrenta, você vai fracassar. Porque nossas forças não alcançam, nossas forças são limitadas, elas são muito limitadas. Mas quando você consegue enxergar com os olhos de Deus, você vai ter vitória. Você vai observar uvas em lugar de observar gigantes. E é isso que Deus quer, que a gente consiga observar os frutos da terra. Quando a gente vê para um bairro difícil de ser abordado pela mensagem do Evangelho, quando nós olhamos para pessoas que são difíceis mesmo de serem abordados para a pregação da mensagem do Evangelho, nós às vezes pensamos, é complicado, essa pessoa nunca vai receber Jesus. Mas isso é com nossos olhos, com os olhos de Deus, Ele vence gigantes. Não há argumento filosófico, não há argumento humano, não há entendimento humano que Deus não possa derrubar pela pregação do Evangelho. Porque a fé é uma coisa extraordinária, ela não é humana. A fé é confiar em alguma coisa que você não está vendo. Então quando você vê uma pessoa dura, forte, que parece que não vai receber o Evangelho, você tem que se manter fiel e dizer: eu estou vendo o fruto, eu estou vendo uma alma salva, eu estou vendo uma pessoa servindo a Deus. Eu não estou vendo agora, eu não estou enxergando uma pessoa incrédula. Eu estou vendo uvas, eu estou vendo o fruto que pode sair daí. E essas são as barreiras que nós precisamos vencer nesse tempo. Deus, naquele tempo, apareceu numa nuvem. E quando o povo ficou revoltado, Deus apareceu numa nuvem e defendeu Josué e Caleb. Caleb é um exemplo grande para nós, porque Caleb não foi diferente de nós. Ele tinha uma cabeça só, 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 mãos, 2 pernas.
as mesmas coisas que nós. Eram homens como nós. Só que eram homens que conseguiram enxergar além das realidades, além do que estava na frente deles. Eles conseguiram enxergar Deus agindo por cima disso. Então, isso é um desafio para nós. Missões urbanas, a área missionária hoje enfrenta muitos desafios. E hoje estamos enfrentando mais desafios que no passado. Porque um dos desafios que nós hoje estamos enfrentando é o desafio das correntes filosóficas, de leis que estão operando em contra do desenvolvimento da expansão do reino de Deus, que estão se levantando contra a família, contra a igreja. E hoje se está militando de forma de levantar leis em contra da igreja. Então nós hoje temos esses desafios. Mesmo com esses desafios, temos que conquistar a terra e temos que nos apaixonar pelos sonhos de Deus, que as pessoas sejam salvas, cumprir a grande comissão, o ir de Deus. Então nós temos que ir, por muito difícil que seja um bairro, por muito difícil que seja uma comunidade. E nós temos visto isso em missões urbanas, lá com os irmãos, né? Andresa, a irmã Adriene, o irmão Gilberto, Luzi e todos os irmãos que estão aqui, que sabem que temos enfrentado alguns desafios no intuito de levar a palavra. Sabemos que é difícil. É difícil, mas Deus está conosco, da forma como Ele esteve com Josué. E nós hoje temos um diferencial. Nós temos o Espírito Santo de Deus vivendo em nossos corações. Meus amados, Caleb é um exemplo grande de um espia perseverante. Um homem que foi perseverante na promessa de Deus. E Deus cumpre as suas promessas. Ele tem esse costume de cumprir as suas promessas. E quando ele envelheceu, quando ele possuiu a terra, ele tinha 85 anos. E eles foram pessoas, Caleb, né? Foi uma pessoa que confiou no Senhor até o final. Mesmo ele estando velho, mesmo ele estando avançado de idade, ele não deixou de sonhar. Nós hoje temos que nos apaixonar pelos sonhos de Deus, de alcançarmos as pessoas. Amados irmãos, que Deus abençoe a todos os amigos, todos que estiveram aqui com a gente. Sandra Nascimento, Deus te abençoe, Sandra, muito obrigado por estar aqui conosco. R. Cavalcante, Simone Rocha, né? É Simone Rocha, estou vendo a foto aqui, a diaconisa Simone Rocha, que ela é promotora de missões da nossa igreja. Marineide, né? Que é da igreja Vila Aliança. Adriane Justino, que é da igreja Adriane, que é da igreja bíblica, né? Anderson Justino também, Andresa, todos eles da igreja bíblica. Para mim foi um prazer grande estar compartilhando com vocês estes devocionais. No princípio serão toda segunda-feira, mas com o tempo nosso intuito é que seja de segunda a sexta-feira, todos os dias de manhã, nesse horário, que nós possamos estamos juntos por aqui, e que você possa também transmitir essa mensagem. Que Deus abençoe a todos. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui e quero terminar fazendo uma oração por todos vocês, para que tenhamos uma semana abençoada, rica, e para que possamos entender e aprender um pouquinho, né, da vida de Caleb e aplicar os princípios. Homens como nós, que conseguiram ir além, porque Deus estava com eles, porque confiaram no Senhor, porque não deixaram os sonhos deles envelhecer, não deixaram a visão deles envelhecer pelo passar do tempo. Deus, Ele continua estando conosco. Então, que Deus abençoe a todos. Pai, eu quero te agradecer pela vida e a presença de todos os irmãos aqui e aqueles que vão conseguir ver esta transmissão, né, depois que vai ficar gravado. Que o Senhor possa abençoar a vida de todos que tenham acesso a esta mensagem. Que o Senhor possa abençoar as famílias que estão aqui representadas, que o Senhor possa abençoar a cada um dos meus irmãos, abençoa todos nós, que possamos aprender da vida de Caleb, de sermos líderes ousados, confiantes nas promessas de Deus e confiando sempre no poder do Senhor.
Fica conosco, nos dá um restante de semana abençoado e muito obrigado por tudo, Pai. É isso que eu te agradeço e oro assim em nome de Jesus, amém. Meus amados, muito obrigado por tudo. Segunda-feira que vem estamos novamente aqui. Amém. Obrigado, Sandra. Dia de paz para todos. Cristina Cavalcante diz amém. Então, obrigado a todos por estar aqui com a gente. Que Deus nos abençoe a todos e posteriormente também iremos trazendo algumas outras pessoas para falar a palavra de Deus e edificar-nos com a mensagem do Evangelho. Que Deus nos abençoe e que tenha uma excelente semana.